A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você. Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando. Culturando, você sabe, o espaço que nós temos aqui no canal TV Câmara para falar de cultura, artes de um modo geral, nas suas mais diversas formas, literatura, teatro, cinema, música. A gente sempre fala de música aqui e hoje vamos falar de samba, mais uma vez, né? Também é um assunto recorrente no nosso Culturando, falar desse ritmo que é nosso, que é tão importante, que faz parte da história do Brasil, do dia a dia do nosso povo, um ritmo que surgiu da mistura, né? da mescla de tantos elementos que formaram a cultura brasileira. Hoje estou recebendo aqui o Netinho Carvalho, que vem falar com a gente um pouco sobre a trajetória dele no samba, o espaço que ele mantém em Macaé, que é um ponto fixo onde você pode ouvir samba de qualidade. Ele traz músicos da cidade, músicos da região, para apresentar também o seu trabalho, enfim. É uma iniciativa muito bacana que é o Sambarzinho, muita gente conhece ali no Visconde de Araújo, e o Netinho está hoje aqui para a gente falar um pouco sobre a vida dele, a carreira, a trajetória, futuro. Netinho, prazer te receber aqui no Culturando. Prazer meu, que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e vamos bater esse papo aí e falar muito sobre samba, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu gravei com o Netinho há um ano e um mês, certo? Foi um dezembro, né? Isso. Dezembro de 24 a gente gravou uma entrevista muito legal que por questões técnicas diversas acabou não indo para o ar, não sendo exibida. Mas acaba que nesse um ano e um mês aconteceu muita coisa. Para começar, você foi papai de novo, né? Isso, nesse espaço de tempo. Como é que está sendo essa experiência aí? Pô, uma certa surpresa, né? A gente não achou que ia parar ali na luz, né? E aí veio o Dom, mas... A tua menina tá com... Vai fazer 3 ou vai fazer 2? Ela faz 2 anos agora, em fevereiro agora. Rapaz, a menina dele tava com 1 ano e a cegonha bateu com o bico na porta da casa dele de novo. Ele chegou, ela tava com 1 ano e 10 meses. Né? Aí agora ele já tá com 1 mêsinho, ela tá caminhando pros 2 anos. Ela tá curtindo o irmão legal? Curtindo demais, e beija, abraça, e toda hora tá olhando, toda hora tá falando irmão. Acordou, irmão? Você acordou, irmão? E beija. É engraçado isso, né? Porque houve uma época, você é um segundo caso que eu tenho em contato. O primeiro caso foi o meu neto. Aconteceu algo mais ou menos parecido também com o meu filho, em que a minha nora engravidou com o primeiro menino completando 2 anos. 1 ano e pouco indo para 2, ela engravidou. E aí eu fiquei com um receio, só um parêntese aqui de uma amenidade, assim, você fica meio com receio, né? Que a criança vai sentir a chegada de um outro, sim. Que vai tirar a atenção, que vai ficar meio escanteado. E assim como aconteceu com a sua filha, o meu neto curtiu e curte o irmão, cara. E não tem negócio de ficar enciumado por causa da mãe, nada disso, é de boa. Todo mundo pergunta, né? Como é que ela tá? Tá com ciúme? Que nada. Quando a gente chegou do hospital, ela passou pela mãe, empurrou a mãe, foi dar um beijo no irmão e dali. Olha que legal. E assim o tempo todo. Ele tá dormindo, quando ela acorda, você acordou, irmão? Aí carinho e beija, aí dá beijo na cabeça. Legal. Brinca com ele, mostra os brinquedos pra ele, fala quem é o brinquedo. É só amor, graças a Deus. E é legal porque o menor vai desenvolver muito mais rápido. Sim. Fala tudo por conta da presença do outro que está ali mais ou menos, e já falando, né, já interagindo. Ele ajuda no progresso dessa criança. Netinho, e a cena do samba em Macaé, cara? Como é que você está vendo a cena no momento? Tá algo bem interessante, né? Cara, tá interessante, tá? Tá bem movimentado, né, musicalmente falando, em quantidade de trabalho. E a gente vê também
que o momento tá diferente quando a gente vê todo mundo sendo muito contratado para festa particular, né? Certo. Aí você entende que as pessoas... Porque tem aquelas pessoas que gostam de samba independente do momento que o samba passa, né? Que é... São os resistentes que estão exatamente. ali. Mas tem aquela galera que quando tá no hype, como falam, né? Eu já sou um pouco mais velho, essas palavras eu pego assim. Na moda, né? A gente fica na moda. Né? Na moda. Aí você vê quando começa, porque aí também acaba que as casas contratam mais, então as pessoas acabam... Porque teve uma época que as casas tinham no mínimo um dia de sertanejo, mas aí tinha um voz e violão que o cara também tocava um sertanejo. E hoje você não vê isso praticamente em Macaé. Você vê samba, voz e violão. Até o voz e violão você está vendo pouco. Você está vendo muito samba mesmo. E quando eu falo samba, eu falo a galera mais jovem, que para mim tudo é samba, né? Então, assim, tem um que se chama de pagode, né? Mas que também está na cena, está bem movimentado. Então, mas as casas estão trabalhando com isso. Então as pessoas saem para ir tomar uma cerveja, para curtir um evento, ou curtir uma casa mesmo ali, um barzinho, e aí é aquilo que está sendo entregue. Então acaba que vai gerando esses trabalhos também particulares, né? E a gente entende que o momento está legal. Você tocou com o pessoal do Samba da Vila, você saiu, foi fazer as suas coisas, foi cantar sozinho. Recentemente você voltou, né, pro Samba da Vila, mas a gente vai falar do Samba da Vila, mas antes eu queria saber um outro negócio. Você tocou em muitos lugares, com muita gente, rodou aí a cidade, a região, e aí, de repente, você decide assumir a empreitada, o risco, porque é sempre um risco, né, de abrir um espaço, né, abrir um bar para botar música, não é simplesmente um bar para as pessoas beberem, comerem um petisco, mais do que isso. Ele já nasce com a pegada de ser um espaço musical, tanto que o nome é Sambarzinho. Isso. O que te motivou naquele momento ali? Porque é sempre uma atitude de coragem abrir um espaço, não é? Por menor que ele seja. Eu estava falando esse dia com um amigo que o brasileiro só empreende porque ele é brasileiro, porque no Brasil é difícil. E teimoso. Aí às vezes você tem que ter cuidado com o que é insistência e o que é persistência, né? Que são duas coisas diferentes. Tem hora que você tem que entender que não dá mais para você insistir, mas persistir é importante. E assim, o Sambarzinho no início foi um sonho da Nani, né? Eu já tive outros negócios, então você vai dando uma cansada, né? E aí eu sempre falava assim, não quero mais, porque, pô, é cansativo. E cansativo, assim, é muito também psicologicamente, né? Nani é a esposa do Netinho, a senhora primeira dama do Sambarzinho. Essa aí. Amor da minha vida. Então, assim, ela falou que tinha vontade, então a gente foi conversando. Aí quando foi em março de 2022, a gente foi passar, ela estava de férias, na época ela trabalhava numa empresa, ela estava de férias, aí a gente tirou uma semana e foi passar a semana ali em Arraial. E aí lá a gente passando, viu alguns bares, a gente começou a conversar mais sobre, aí vimos um que estava fechado, estava passando, chegamos a olhar, mas a gente ficou naquela, Arraial, a gente teria que mudar muita coisa e é um local que tem a alta temporada e na baixa temporada é muito difícil. É verdade. Pelo menos pelo que a gente vê de fora, né? É verdade. Mas a gente voltou muito com isso. A gente chegou aqui numa sexta-feira, já passamos por um lugar que tinha sido um bar, né? Que tinha fechado recentemente. E a gente, no mesmo dia a gente chegou à tarde ali, logo depois do almoço, fomos ver esse local, fomos ver outro, mas aí ficou aquela coisa, conversando e tendo ideias, e não muito firme ainda nisso. Até que depois a gente resolveu firmar e começar a procurar de fato um local. E aí, algum tempo antes, quando ela já tinha comentado sobre isso, um dia meu filho mais velho, o Cadu, né, que vai fazer 15 anos agora, ele falou assim, pai, você que eu tava falando que eu ia tocar, ele falou, você vai fazer um sambazinho lá? Aí eu falei, não é sambazinho, você tá querendo falar um sambinha, né, mas vou lá fazer um samba. Aí, mas só que na hora deu aquele estalo, assim, eu mandei uma mensagem pra ela na hora, eu falei, aconteceu isso aqui, então se a gente tiver o balde, vai ser Sambarzinho o nome. Ele falou sambazinho, né, eu botei o R ali, né, de bar, né, samba e bar. Aí ela, legal, tal, mas aí ficou. E quando a gente começou a amadurecer, veio essa coisa, depois eu até cheguei a falar com ela, falei,
não sei, a gente vai ficar preso ao samba. Assim, é o que eu tenho propriedade para fazer, né? Porque se eu fosse botar uma banda de rock num bar, eu teria que procurar alguém que entendesse de rock para me falar se aquela banda era boa. Porque eu não ia saber de fato, né? Musicalmente, se eu ouvisse, eu ia saber. Mas, pô, o público curte aqui na cidade, como é que é? Porque você tem que ver vários pontos, né, da atração. Tem público, tem nicho para isso, né? E aí ela falou assim, não. Eu falei, vamos botar outro nome que a gente fica... Não, agora vai ser Sambarzinho. Aí começamos a desenhar o que seria o Sambarzinho. E em algum momento procurando, né, ela trabalhando ainda nessa empresa, e eu procurando, achei o local, que é hoje Sambarzinho, mandei foto para ela, entramos em contato, fomos lá ver. Aí quando a gente abriu, que viu o espaço, pô, ponto, espaço, a gente tinha visto outros menores, até assustou um pouco a gente, que a gente pensava em algo menor no começo, para depois pegar um espaço maior. E aí resolvemos encarar, ficamos ali acho que por 1 ano e meio, até que a gente pegou uma loja do lado e abrimos e ampliou um pouco, né, para poder ter um pouco mais de espaço. E só essa reforma em setembro já fez 2 anos, né? Então a gente vai agora em maio completar 4 anos de Sambarzinho. Legal. Muita luta, né? Mas a gente é brasileiro, né? Como eu disse. Uma coisa que eu percebo que é interessante nos espaços de samba é que há uma fidelidade de um público que você sempre vê ali, o público prestigia, né? Independentemente se é um espaço em que vai muita gente ou que o público é médio, mas você vê um público... Agora, me chama muita atenção nos lugares onde eu vou, e eu fico observando nesses últimos... Vamos falar no pós-pandemia. Depois de 2022, quando a gente começa a ter um respiro de volta da circulação, né? Quando passou aquele período mais agudo ali da pandemia, que a gente volta a sair e vai nos lugares, uma coisa que eu percebo é uma renovação do público. Gente nova de idade e gente que não ia nos lugares antes e que está começando a ir aos espaços de samba. Você percebe isso também? Sim, sem dúvida. A gente vê... Cara, às vezes é uma coisa que ainda me impressiona quando eu vejo uma criança muito nova, um adolescente, cantando aqueles sambas que a gente conheceu lá atrás, que quando eu conheci, ele já era antigo. E eu acho que é um negócio que pra gente, que é de dentro do samba, é muito legal de ver. E a gente entende que teve ali uma influência, que tem essa coisa do momento do samba, que às vezes começa a gostar de determinada coisa até pela idade, pelo que tá rolando ali, né? E depois começa a se aprofundar e conhecer algo mais a fundo. E acaba que assim, isso só agrega pro samba, né? O meu filho mesmo, às vezes, ele posta lá sempre ele postou a negócio do Spotify ali, que é mais ouvido. O que ele tá ouvindo ali. Aí eu até printei aquilo, né? Porque, pô, é Arlindo Cruz, é Djavan, é Cazuza. Tipo assim, tem coisas que saem do samba, mas que é uma coisa de qualidade que não são da época dele, né? E isso é muito legal. Quando eu vejo isso, eu fico muito satisfeito. Mas eu acho que também o movimento que se tem também do que é atual também colabora muito com isso, né? Porque como a gente fala muito, a gente do meio se fala muito, que é muito pouco falado, mas que de qualquer forma tá nas pessoas mais jovens e nessa galera que tá vindo, é a questão, por exemplo, do Tardezinha, cara, que é o maior evento musical do Brasil. Que é feito pelo Thiaguinho, né? Da América Latina, agora sendo levado para o mundo, para diversos países. Esse ano fez uma turnê internacional por diversos países. E é uma coisa assim, grandiosa, e que ele começou pequeno e começou cantando não o repertório dele em si. Lógico que ele canta o repertório dele, que às vezes ele faz evento que você fica 6 horas cantando. E faz parte também ali da história também, né? Então, mas ele resgatou muita coisa que hoje a gente vê uma criança aí de 12 anos cantando uma música que foi sucesso nos anos 90, que talvez não tocasse tanto hoje, mas que a partir dessas gravações do Tardezinha, essa criança começou a ouvir, e às vezes até um de 18, 20 anos que também não viveu aquela época, e começou a ouvir com o Thiaguinho, assim como acontece com algumas coisas do Menos é Mais, que é um grupo também que está em grande destaque aí no momento.
Mas assim, o Tardezinha é algo que precisa ser muito falado, cara. Muito grandioso e é muito positivo pro samba. E um negócio interessante do Tardezinha é que você tem uma porção de Tardezinha pelo Brasil afora, né? Sim. Você entra no YouTube, por exemplo. Virou um produto, né? Ele virou um produto que gerou cópias no sentido positivo, né? O que falam hoje é as labels, né? Que os artistas estão criando isso. Criando modelos parecidos. Até para que você tenha um faturamento maior e consiga se investir na carreira. A gente vê, depois de Tardezinha, surgiram outros também de grande sucesso, como no Manice, da Ludmilla, que veio de outro segmento, mas que tem uma história ali no samba, de criação, né? De pessoa pobre, criada em subúrbio e tal, que tinha um envolvimento ali, mas que começou a ir para outra vertente, teve o seu sucesso e veio também para o samba agora. E a gente vê outros, aí tem artistas que estão despontando, como o Fabinho, que criou também essa label. Aí tem o Suel, que era do Imagina Samba, que tem o Porra do Suel, que são as labels que eles falam. O Muzinho teve a resenha do Mumu, que hoje eu sinceramente não sei se ele está fazendo, mas também às vezes faz temporadas, né? E tem vários artistas fazendo isso e que são oriundos do Tardezinha, não tem como falar que não. E hoje você vê até formatos de eventos locais, que não são de artistas, que eles seguem mais ou menos até uma estética daqueles eventos e ideias de atendimento ao público, caixa móvel e não sei o que, questões que você vê lá que eles muito também visual, replicando aquele modelo, né? Então é uma influência e o tamanho que se tornou o Tardezinho é algo que precisa ser muito dito. E aí é positivo, porque se o samba tem evidência, é bom para todo mundo. Igual tem pessoas que criticam o lance, por exemplo, da Ludmilla. Fala, pô, cara, mas ela vai lá e fica em primeiro no Spotify, que é uma plataforma que o pessoal do samba nem consome tanto. Ela tem um estilo dela, né? E aí ela tá ganhando prêmios, isso é bom pro samba. Não é bom para nenhum outro estilo, não contribui para nenhum outro estilo, contribui pro samba. Mas o que rola com a Ludmilla exatamente é o quê? Tem uma parte da turma que acha que ela não deveria cantar samba, por ela não ter uma origem no samba? Entendem que ela, por vir do funk, tá cantando samba. Eu acredito que seja uma minoria, principalmente quando ela começa a entregar resultado. Aí hoje vai se criticar a Ivete Sangalo. Mas porque ela tá fazendo também uma label também de samba. Mas, pô, cara, você tem a Ivete Sangalo, que é uma mulher gigante. Sim. Não só nacionalmente. E aí ela vai fazer o samba. O que vai fazer com isso? Vai atrair olhares pro samba. Como que isso vai ser ruim? E as pessoas sabem que ela é de outro estilo, mas ela tá fazendo até como uma homenagem. E ela não precisa daquilo ali para ganhar dinheiro. Mas pro samba é legal que ela faça, porque ela atrai outros olhares. Há quem diga que isso é um processo, uma tentativa de apropriação. Você não vê dessa forma, por exemplo, como uma apropriação? Não vejo, principalmente para a Ludmilla, como eu falei. Ela tem um histórico ali com samba, de periferia, criado periferia. Só que ela, vamos colocar assim, adolescente... Ela se pegou no funk. Se pegou no funk, começou a cantar, ter espaço, fez sucesso deu certo, dela. foi embora. Ela foi seguindo aquilo ali. Eu falo às vezes nessas situações muito, por exemplo, sobre o Anderson Leonardo. Que o Anderson Leonardo, você vê o molejo, as pessoas acham que o Anderson Leonardo era só aquilo ali. Cara, o Anderson Leonardo, acho que não existe mais ninguém. O que briga com ele ali, briga no bom sentido, é o Xande de conhecer samba. Ele sentava, ele conhecia o Anderson Leonardo, ele falava quem era o compositor, que ano foi gravado, quem gravou. Cara, era um HD absurdo. E o Xande tem essa coisa que era uma disputa que eles tinham quando eles se conheceram ali, criança, adolescente, né? Quem aprendia primeiro o disco todo. Aí o Xande falou que, assim, 15 dias ele aprendia. O Anderson, em menos de uma semana, já estava cantando tudo, já tinha lido ficha técnica, tudo mais. E aí, você via o Anderson no molejo, foi o caminho que eles criaram aquele grupo, criou aquela característica, fez sucesso. É um dos grupos de mais sucesso do país. Mas ele tem a característica. Aí se ele fizesse ele na época um trabalho em relação... Aí não pode. Claro que pode. Só que, beleza, tá dentro do samba. Mas a Ludmilla tem ali uma raiz. A Ivete vem de outro estado, era o axé. Cara, mas eu vejo como algo positivo pro samba. Ela não precisa desse holofote para ela pelo tamanho que ela tem já. Vale o registro aqui, falou do Anderson Leonardo. No domingo faleceu o pai do Anderson Leonardo, né? O Biravaí, produtor musical. Foi produtor musical lendário, aí, produziu muita coisa boa. E ainda sobre o Anderson Leonardo, uma curiosidade: se ele fosse se pautar pelo senso crítico, talvez ele não fosse cantar samba, porque ele tinha uma voz totalmente fora do padrão para cantar samba.
Exatamente. Né? Mas ele que soube colocar a voz dele ali naquele limite certinho. Do jeito dele, né? Do jeito dele, ele achou um padrãozinho onde ele conseguia transitar. Ficou característico, né? Porque se eu ouvisse, você sabia que era ele. Era algo que acontecia muito nos anos 90. Você ouvia um grupo, começava a tocar na rádio, a música era nova, você sabia quem era. Você sabia quem era. E ele, muito característico, até a voz era caricata, né? Então encaixava aquele estilo do molejo. Aquela gaiatice toda. Só que assim, o cara tinha toda uma bagagem ali que ele não apresentava porque o estilo do grupo era outro. Mas nem exigia, né? Eles tinham uma linha pra seguir e era o que funcionava, né, pra eles. E tá tudo bem. Você pega o Dudu Nobre, toca piano clássico, pô. Pois é. Pois é. Ninguém sabe, ele não fala, ele não mora, ele não tem necessidade de mostrar. Você vê o trabalho que o Ferrugem faz, o tamanho que ele tá, o Ferrugem canta. O Ferrugem canta pagode. Se botar o Ferrugem numa roda de samba, ele vai cantar samba que muita gente vai olhar e falar, que isso? Tipo, nem lembrava desse samba. Tirou isso. Ele conhece muito samba, o cara era da rua. Até ele começar a fazer sucesso, ele tava na rua tocando tantã dele, tocando cavaquinho, fazendo um freelance, cantando aqui, cantando ali. Ele canta tudo que a gente canta nas rodas de samba aí. Mas o trabalho dele foi para outro caminho. E aí é o trabalho, mas ele tem aquela essência ali. Ainda sobre essa coisa que a gente está falando do que é samba, quem pode cantar samba, quem não pode. E aí não é que eu, que a gente tenha essa marra de dizer quem pode e quem não pode, mas há uma vertente no segmento que faz um nariz meio torto para algumas pessoas e algumas coisas. Fazem essa diferenciação. Não, isso aí é pagode. Aí faz assim meio que... é pagode. Distanciando. São os chamados puristas. Tem gente que é purista, né? Na literatura tem puristas, nas artes plásticas tem puristas, no teatro tem puristas, enfim. Em todo segmento tem as pessoas que querem a arte pura e rejeitam a novidade, né? Só que tem muita gente nova, até com um aspecto que não condiz muito com a turma da velha guarda, vamos falar dessa forma, fazendo coisa boa, né, cara? Sim, sem dúvida. Assim, cara, acho que só serve para segregar. Eu acho que o samba não é isso, né? O samba une, o samba, aquela coisa todo mundo junto, alegria. E eu acho que, sinceramente, só serve para isso. Eu acho que isso foi criado justamente para isso, para dividir, diferenciar. Só que a grande questão é que, por exemplo, eu estava falando esse dia com um amigo, o sertanejo, quando você quer diferenciar, é o sertanejo universitário. É isso. Mas o pagode, você não fala samba, não sei alguma coisa. Como assim, tem várias vertentes do samba. E o que se chama de pagode é uma vertente do samba. Só que o pagode, de fato, é uma festa, né? Um evento de samba. Isso, não é um show musical. É uma reunião de pessoas para tocar samba. Exatamente. Isso aí é pagode. Você toca samba? Toco. Vai tocar pagode também? Vou tocar. Para mim é a mesma coisa. O mais doido é que a gente teve essa explosão aí do meio para o fim dos anos 80 e entrou muito forte nos anos 90. E aí você via assim, quando o movimento do pagode, pagode, quem é? Aí o cara falava assim, é Reinaldo, é Delcio Luiz do Grupo Raça. Aí você ia lá na origem dos caras. Por exemplo, eu morava em São Paulo nos anos 90 e em São Paulo eu acreditava erroneamente que o Reinaldo, por exemplo, era paulista. E um dia, vendo uma entrevista dele, ele falou, eu nasci em Cascadura. O cara era carioca, mais carioca impossível. Delcio Luiz, do grupo... Não era paulista, carioca. Eu não sabia. E os caras começaram a vida cantando samba. Sambão, né? Mas em algum momento veio um pagode romântico, uma música com uma levada mais sentimental, falando de questões que não falavam só da malandragem, das agonias, das desventuras do dia, mas também falava de amor e ficou só ali no amor. Esse movimento que a turma pegou e rotulou como pagode. Para poder diferenciar, né? Que é o que eu falo, segregou. E essa coisa até do mais romântico, essa coisa... eu já vi alguma entrevista, pessoas falando que foi uma sacada muito do Biravaí, que a gente falou agora, que era o pai do Antes Leonardo, que a gente perdeu agora no domingo, que ele começou a produzir a maioria dos sucessos, CDs de sucesso dos anos 90, né? Exalta Samba, Catinguelê, enfim, todo mundo ali dos anos 90
praticamente todo mundo ele produziu, acertou com todos que ele produziu. Foi criado o molejo ali, acho que também dentro dos anos 90, né? E ele... Era ele e Rio do Hora, né? Fazendo... E a sacada dele que falaram, que ele, tipo assim, ele começou a entender, pô, tipo assim, o que tava tocando na rádio na época? Você não tocava na rádio. Isso. E o que ele começou a fazer? Ele começava aquela introdução mais leve, às vezes com um piano ali, tal, o cara cantando, aquela voz mansa, daqui a pouco ia entrando aquela batucada, um cavaquinho. Quando a pessoa percebia, ela já tava ouvindo samba, mas ela aceitou mais porque... Ele vinha com a roupinha... uma roupinha diferente e tal. E aí daqui a pouco entregava o samba, e aí foi aonde foi acertando nesses grupos, e aquilo vira-se um formato, né? Apesar de que os grupos eram muito característicos, né? Você vê, você não vê o Exalta Samba e o Negritude Júnior igual, por exemplo. O Arte Popular já era outra coisa. É verdade. Catinguelê, Sensação. Você vê que cada um era muito... Os grupos eram muito característicos, né? Os cantores também. Mas tinha uma certa linha ali que se seguia, que foi onde foi começando a ganhar as rádios e se tornar o sucesso que se tornou. Né? E no começo ainda tinha uma particularidade também, que os grupos vinham muito ainda com uma carga de um formato, de uma estética musical, por exemplo, dos originais do samba. Alguns desses grupos que o Netinho falou, Só Preto Sem Preconceito, eu tenho o primeiro disco do Exalta Samba. Eles cantavam em coro. Você não tinha voz predominante no começo. Poucos tinham voz predominante. A maioria tinha voz em coro. Essa coisa do vocalista ficar mais alto que todo mundo foi do meio para cá. No começo, não. Havia uma estética muito dos originais do samba, que era o grupo de samba coral, né? Que todo mundo cantava junto. Né? Essa coisa foi mudando devagar. Eu lembro muito, você falou do originais e do Só Preto também, nessa característica Só aí. Preto. Raça, aquela coisa do uniforme. E raça, Pirrar, tinha muito essa característica, depois isso foi mudando. E aí o que eu estava falando, cara, porque tipo assim, eu, por exemplo, sou de 87, então eu peguei os anos 90 ali, aquele auge todo, 2000 muda um pouco o movimento, mas vai chegando um Sorriso Maroto, vai chegando outros grupos, vai de repente ali... Um tempo depois do Exalta Samba mudando um pouco a cara. E assim, outros artistas vão chegando, mas não tem aquela força dos anos 90, mas ainda tem uma força. Então, infância, adolescência, eu fui vivendo isso. Os sambas eu ouvia em casa, na rádio. Você vai ter... Aí eu tinha as duas coisas ali. Só que quando você está naquela idade, é normal que você toque um pouco aquilo ali. Eu lembro uma vez no Samba da Vila lá... por 2016, né, que foi quando começou o Samba da Vila, lá na Vila mesmo ainda, que o Luizinho chegou, aí falou assim, Luizinho do Cavaco. Luizinho do Cavaco, um abraço pro Luizinho, tenho um carinho absurdo por ele, sei que ele tem por mim também. O Luizinho chegou e falou, isso, meu filho, eu gostei agora. Você tá cantando samba, você ficava cantando aquele negócio meloso, não sei. Eu falei, pô, meu padrinho, mas é isso, eu tenho as duas coisas ali, então uma hora eu vou usar uma, outra hora eu vou usar outra. A turma chamava de mela cueca, né? Isso aí. E aí eu tipo assim, eu às vezes, esse dia tem uma pessoa conversando lá no sambarzinho, uma pessoa que tá sempre lá, e falou, pô, por que você não faz uma coisa aqui de pagode? Aí eu já entro nessa coisa, eu falo sempre, eu mudo até o semblante um pouco, porque eu brigo com esse negócio, né? Numa boa. Mas uma briga que eu falo, gente, não fala esse negócio. Eu entendo o que as pessoas estão querendo dizer, às vezes eu preciso falar de alguma forma para as pessoas entenderem melhor, né? Mas é tudo samba. Mas eu falei, mas eu tô entendendo o que você está dizendo. Eu tenho uma ideia, conversei com minha esposa primeiro, quando surgiu essa ideia, já tinha muito solta na mente, mas no dia 24 de dezembro eu estava arrumando lá em casa, né, a parte lá de fora, pro Natal e tudo, e eu botei até um desses audiovisuais do Fabinho, que é um rapaz que está despontando aí agora, tá bem, né, principalmente com esse evento dele, rodando o Brasil, fazendo 40 shows por mês. Agora essa semana estava na Europa, fez uma turnê lá na Europa também, as casas cheias. E eu tava ouvindo muitas coisas que eu conheço ali da infância, adolescência, que essa fase que era o que tava tocando na rádio, coisas que surgiram depois, que eu tenho facilidade para pegar as letras, né? Depois eu, sem parar para ouvir, se eu parar para ouvir é mais difícil, mas ela tá tocando ali, já vai entrando na mente, depois eu paro para ver se foi aquilo mesmo que eu entendi, né? Para limpar, digamos assim. E aí muita coisa que eu conheço aí foi dando aquele... A ideia foi amadurecendo ali, eu falei com minha esposa, depois conversei com o meu compadre que toca cavaco comigo, Gilmar, ele falou, não, vamos fazer sim. E aí tem um projeto aí pra esse ano aí que eu vou
mostrar que eu também sei fazer esse negócio e tirar um pouco dessa coisa, dessa divisão, né? Mas aí vai ser também só cantando essas paradas aí. Eu sei que vai ter gente que me acompanha que não vai falar, não, nesse aí eu não vou. Mas vai lá, tira esse preconceito. O pessoal vai dizer assim, o que houve com o Netinho, gente? Tá tão... Mas aí a gente vai fazer um trabalho... tão romântico. Eu quero fazer ainda no primeiro semestre, ainda, mas a gente vai fazer um trabalho legal, aí de divulgação, explicando para as pessoas, que aí vai ser um evento para isso. Não vai ser... O trabalho de Netinho Carvalho vai continuar do jeito que eu sempre fiz, que eu faço. Que também em alguns momentos eu canto. Assim como no domingo a gente fez um trabalho lá no Match Point e chegou uma hora você está tocando num lugar aberto. É o que eu falo, a gente precisa ter uma característica, eu entendo, mas você precisa ser um pouco aberto também, na minha visão. Quem não é, tudo bem, eu tô falando a forma como eu penso. Você é um artista local, você está tocando, é igual um público muito variado, né? Então o público pede, você pode não saber, tá tudo bem. Certo. Mas, como eu tenho essa facilidade, às vezes eu paro para prestar atenção um pouco mais em uma música ou outra, da atualidade. E aí eu vou tentar aqui, não sei se eu sei cantar esse negócio não, mas tento atender, a pessoa fica satisfeita, pelo menos que houve aquela tentativa. E geralmente a gente consegue atender, porque os músicos, como estão tocam com várias pessoas, eles sabem tocar, então o problema maior é meu, né? Então a gente faz lá, a gente fez. Eu falo até que a galera me identifica muito dessa forma. Teve uma vez que eu fui fazer uma participação num pagode, que aconteceu aqui na cidade do meu amigo Rafa God, um abração também pro Rafa. Rafa God, sempre me chamava pra ir lá. Só que o pagode do Rafa, que era até o nome do evento, né? Era, galera muito jovem e tocava essas paradas. Aí eu chegava lá, cantava meu samba, cantava meu lugar, cantava os sambas que a galera conhecia mais. Rolava legal, mas eu falava, cara, mas eu tenho que levar um negócio ali pra trazer essa galera um pouco pra mim também. Teve um dia que ele me chamou, eu fui, cara, a galera não entendeu nada, né? O que acontece? O Dilcim tinha acabado de lançar uma música, que é 12 Horas, que ele gravou até com a Marília Mendonça. Só que eu conheci essa música há muitos anos, porque eu sou muito fã do Thiago Soares, que é o compositor dessa música. Ele chegou a gravar e tal. E aí eu conhecia já a música, alguns anos. E aí quando o Dilcim gravou, eu já sabia a música toda. Então a música tinha acabado de ser lançada na rádio, tava aquele burburinho. E você já tinha de... Eu já sabia cantar. Quando eu cheguei lá, eu fui na voz guia, falei com o parceiro que tava tocando lá. Aí eu falei, 12 horas, Dilcim. Que isso? Não, como assim? Falei, sério, pô, fala sério. Falei, é sério, pô, vambora, vou cantar. Vem comigo. Vem, pô, vai que eu vou cantar. Não sabia o tom, falei qual era a música. Se soubesse o tom, ia surpreender mais ainda. Né? Aí comecei a cantar, ele tocava, olhava pra minha cara, falei, tipo, como assim, rapaz? De onde você tirou isso? Aí eu cantava e o outro... Aí até um rapaz tava também tocando, acho que não lembro se ele tava tocando violão, cavaco. E aí, aí ele ficou, até hoje ele me chama de 12 horas. 12 horas, vai cantar 12 horas. E eu sempre canto e surpreende, né? Porque é uma música muito atual. Mas eu falei, é isso, cara. Vai ter lugares que eu não vou precisar usar esse recurso. Mas graças a Deus eu tenho, vou fazer. E agora eu quero fazer esse projeto aí. Vamos trabalhar com um pouquinho de tempo para preparar algumas coisas, que é algo que eu não faço, mas como eu não faço no dia a dia, requer um pouco de preparação ali, de repertório, de ajustar tudo com a rapaziada. Mas vamos programar aí uma data ainda no primeiro semestre. Legal. Vou fazer uma coisa que eu quero fazer. E aí vou trazer para perto essa galera que faz esse movimento para esse estilo na cidade, que é uma galera que muitos eu tenho contato, talvez alguns eu não tenho, porque acha que a gente não pode ter. Porque não é a tua praia. Porque, não, eu não tenho isso, cara. Os que conseguem ter contato, a gente consegue ter contato, eles entendem que eu não sou. Eles podem até continuar vendo, às vezes eu chamo para fazer uma participação. Cara, mas eu não sei cantar samba não. Eu falei, não, tô te chamando para fazer uma participação, eu sei o que você canta, eu quero que você cante o que você canta mesmo. É para você mostrar o seu trabalho. Então eu não tenho isso, então eu quero fazer até para tirar um pouco dessa segregação que a gente falou aí que existe, de fato existe, né? No nosso Agora, você falou aí do cavaquinho, que se surpreendeu com 12 horas. Uma coisa que eu percebo é que é o seguinte, que é surpreendente, positivamente surpreendente, é a quantidade. Eu falei isso aqui com o Malaca, que a gente gravou um tempo atrás, foi pro ar agora recentemente com o Sérgio Malacaia. E eu falei com ele que me surpreendeu muito como Macaé, para uma cidade, para o cenário musical, considerando que a gente viveu lá no Rio de Janeiro, não é? Eu sou nascido e criado no Rio, e aí chego numa cidade menor e eu encontro uma quantidade muito grande de músico bom, cara. Macaé tem muito. Você fala de violão, você fala de cavaquinho, você fala de percussão, você fala de teclado, você fala de tudo. Tem muita gente boa. A gente falando do samba, assim,
A gente tem em todas as áreas. Sim. Assim, mas falando do samba especificamente, cara, a gente tem muito músico bom. E existe uma coisa assim, né? Acho que hoje menos, mas que eu lembro de tempos atrás, assim, pô, idolatrar muito os músicos da capital. Pô, vão ter muitos músicos bons. Lá em cada esquina você vai ter um monte de música. É uma cidade enorme, né? Tá doido. E com muito mercado para trabalho. Então você vai ter muito músico bom em cada esquina, mas a gente também tem. E assim, a gente tem... mas a gente tem muito mais percussionista, né, em quantidade. Às vezes a gente assiste alguns trabalhos de YouTube, de grupos de lá, que às vezes tem até um espaço, gravam uma roda de samba ali, que assim, eu ouço e falo, caramba, essa percussão aí, se bota uma galera daqui, ia ficar um negócio bonito. Não, porque às vezes tá bonito, mas se botar essa galera daqui, o negócio ia ficar bonito. Mais bonito ainda. Você quer ver 2 camaradas que tem aqui em Macaé, que às vezes eu faço isso aí, eu tô assistindo alguma coisa e eu falo assim, pô, fulano de tal, que é daqui de Macaé, faria melhor. Neguinho no violão. Pô, sem dúvida. O Ricardo Cabral na cuíca. Malaca na cuíca, na percussão. Rapaz, eu vejo gente que fala assim, esse aí não engraxa o sapato de Neguinho. Malaca é um cara que tá aí há bastante tempo, né? E a gente tem um respeito, cara, porque ele toca tudo de percussão e com aquela educação. É aquele músico que pode estar na rua, porque isso é difícil, cara. Tem um músico que pode estar, que ele é só da rua, que ele não consegue gravar. Porque a rua é algo mais solto. Tem um cara que só consegue gravar, que ele pode até fazer na rua, mas ele não entrega a mesma coisa que o cara da rua entrega. E tá tudo bem, cada um tá no seu lugar, mas o cara que faz os dois, e o Malaca é o cara que consegue fazer os dois. Malaca faz estúdio com fone no ouvido, monitorado, e faz a rua absolutamente igual. Exatamente. E ele agora, inclusive, apadrinhou o meu filho, né, o Cadu. Tava falando que ele viu o Cadu tocando, aí veio falar comigo e foi falar com ele também. Agora apadrinhou o Cadu, o Malaco foi postar bem de padrinho. Aproveita isso aí, já pega umas aulas, aproveita pra aprimorar. Eu vi o Cadu tocando no último Samba de Primeira na Segunda que eu fui, lá no Bar do Mineiro. Sim. Naquele... Eu não lembro, eu lembro que tinha uma data até. Foi um dia que choveu muito, quase que não teve. Foi no Dia Nacional do Samba? Acho que foi o Dia Nacional do Samba. Foi o Dia Nacional do Samba. Choveu, foi o Dia Nacional do Samba. O dia que tinha um evento na Praça do Visconde Araújo. Sim. Cara, eu vi, ele estava lá tocando lá, muito bem, brincando bastante. A gente falou de músicos e desses conceitos que os músicos do samba, organizadores de eventos, têm em relação ao tipo de samba, mas eu queria falar também do público. A gente está vendo um público novo pintando no samba, e a gente tem visto lugares novos abrindo espaço para o samba em ambientes que a gente 20 anos atrás não imaginaria, né? Falo de bairros, falo de casas e falo de público com uma estética pessoal que, a princípio, se você olhar, você não diz que é um consumidor de samba. Mas que você chega lá, monta teu instrumento, e que você começa a cantar, você vê a pessoa lá. E interagindo. Isso não é em detrimento ao chamado público tradicional. O público tradicional também está comparecendo, mas o público tradicional está fazendo 50 e tantos, 60 anos, está saindo menos. Isso. Tem uma série de fatores aí envolvendo isso. E você, como organizador de evento, como um cara que ao mesmo tempo é um artista e também faz o evento, como é que você está analisando essa nova cena com esse novo público e essa abertura de novos espaços? É sempre positivo, né, Silvio? Eu acho que, como eu falei, é mais trabalhos. Eu acho que é retrato do momento, né, que o samba vive. E aí o empresário, ele entende que, se ele tendo samba ali, ele vai ter o público para movimentar a casa dele, consumir, gerar esse movimento cada vez mais. Que aí movimento gera movimento, né? Se a casa tá cheia, no outro dia a pessoa passa, vê um vídeo e tal, vou lá ver. Viu, tá tendo um samba sempre lá. Às vezes, independente de estar cheio, porque tem também esse público que vai para curtir, não quer saber se tá cheio, se tá vazio. E aí o empresário, entendendo isso, ele tá tendo que fazer esse movimento de trazer o samba, como você falou, para lugares que você poderia até ver, mas era muito raro. E o público também que você vê, público que não é o público que a gente costumava ver em samba. Muita gente jovem também, que eu falo que tem essa contribuição desse movimento que está acontecendo também
essa galera, mas que é uma galera a galera mais jovem, mas que é uma galera que vai e curte também o samba mais tradicional, vamos dizer assim. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu acho que foi 2024 isso, chamado por um grupo de amigos, vamos tomar uma cerveja, coisa e tal, e vai ter um samba. Eu falei, onde? Num lugar chamado Ócio, lá colado no condomínio Vale dos Cristais. Lá eu acho que agora ele mudou, né? Não sei se continua lá e está em outro espaço, mas acho que é outro espaço. Mas eu sei. Mas era ali. Sim, era ali, acontecia um samba num ali. espaço comercial que tem ali, anexo ao condomínio Vale dos Cristais. O Vale dos Cristais, todo mundo conhece, quem não conhece, é um condomínio de classe média alta, né? Num bairro distanciado, destacado da cidade, onde você supõe que vai ter. E eu cheguei lá. Era um grupo de mulheres, que era o Sou Mais Elas? Acho que era o Sou Mais Elas. Devia ser o Sou Mais Elas. Sou Mais Elas Elas. tocavam lá. Tocavam lá, um grupo... Veja bem o quadro. Era um que a gente chama, às vezes, nas piadas internas, era um samba de condomínio, né? Um pagode de condomínio, de playground, num condomínio, no anexo de um condomínio, com um grupo só de meninas brancas. Porque eu acho que tudo isso precisa ser colocado para vocês entenderem como eu fui. Eu saí de onde eu estava, fui para lá dirigindo e pensando o que eu ia encontrar. E eu cheguei lá e encontrei um samba bom. Sim. Animado, com as pessoas cantando, participando. O grupo delas é muito bom. Acho um trabalho muito legal. Já muito convidei, inclusive, para virem aqui. Muito organizado e musicalmente muito bom também. Isso, muito bom. Então, a gente vê os espaços abrindo e eu acredito que os donos, os gestores... Num começo possam ter tido alguma resistência, mas com certeza a resistência foi quebrada, porque o público vai e participa. E traz esse retorno, né? E traz o retorno que o cara quer, que ele espera. Sim. Assim, enquanto organizador, é igual eu estava falando que a pessoa falou de você fazer um evento e tal. Aí é preciso você entender também que existe características diferentes de consumo. Porque o samba, por exemplo, que a gente faz no sambazinho semanal, é cerveja... caipirinha às vezes, refrigerante, água, é a coisa mais básica. Os petiscos, os petiscos, que é a dobradinha, que sempre tem o sambazinho, a moela, e tem os outros petiscos que a galera gosta, tem a batata, se for uma criança tem a sua batata, tem aquela batata recheada, porque ali a gente vai, porque no samba, em si, nesse tipo de público, a gente acaba, a gente tem mais a predominância desse público, que é a cerveja, como a gente diz, mas vai chegar um outro público ali, que eles estão chegando também nesses outros ambientes. E aí, vai ter o público da moela, vai ter o público da batata recheada. O público raiz, né? Vai ter vai na isca de fígado, na moela. Na moela, na dobradinha, e vai ter o público que vai comer a batata recheada e beber um chopp de vinho. Ou um drink, uma caipirinha. Aí você... Um aperol. Isso, aí você vai dosando. Aí, por exemplo, lá no sambarzinho, a gente não pode ficar sem um Campari. Mas se eu faço, por exemplo... Se ficar sem um Campari, o Kissa tem um troço, né? Vai embora, né? Vai embora, pô. Não dá. Aí, cara... e você, por exemplo, aí se eu faço esse outro evento, eu preciso entender que é um outro cenário. E eu vou precisar ter a cerveja, vou ter os petiscos que a gente já tem, mas, por exemplo, talvez seja interessante eu ter além da caipirinha, tem uns outros tipos de drink. Esses tipos de evento com a galera mais jovem, eu vou precisar ter algo que eu quase não vendo lá, dose, que eu uso muito raro, que é a vodka, que é caipivódica, que é muito mais caipirinha que sai. Mas a gente tem lá para caipivódica, a gente não vende garrafa de vodka dose. Agora, num evento como esse, você tem a procura pela garrafa, pelo combo com o energético. O energético, às vezes, a gente vende pouco, tem dia que vende mais, mas nesse evento você vai ter uma procura maior. Então, tem características de consumo diferentes e, dependendo, se você fizer um evento específico para esse público, hoje em dia mudou muito. Não adianta você achar, vou fazer esse evento, vou botar cerveja, o som, a banda lá, o pessoal para trabalhar, acabou. Não. Como a gente estava falando, até influenciado pelo Tardezinho, por esses eventos, hoje esses eventos entregam coisas... diferente, visualmente. Você vai chegar lá, você vai ter um palco, vai ter uma treliça com um tecido enrolado que você colorido. Aí na entrada você vai botar um banner, vai fazer uma ornamentação de entrada. A bebida tem a questão do consumo. E você vai ter, de repente, que ter um DJ, porque a galera que curte também no intervalo dançar outra coisa e tal. Então é preciso entender isso. Mas
no final de tudo, tá tudo acontecendo em prol do samba, a partir do samba, digamos assim, por causa do samba, enfim. E a gente chega nesse ponto que é tudo samba, porque como se fosse mais uma vertente, né? Mas como eu falei, como não tem o nome do samba atrelado, como tem o samba enredo, samba rock, samba de break, samba canção... Não, pagode é como se fosse um outro estilo. Acaba se entendendo. Às vezes, inconscientemente, a pessoa entende que é como outro estilo. Interessante que você falou, nunca tinha parado para pensar nisso. E é mesmo, né? Você tem umas variações samba traço alguma coisa, né? Samba sincopado, samba... mas na hora do pagode eles não estão unidos, né? Exatamente. Tem uma certa visão separatista, né? Exatamente. Eu estava ouvindo, até ontem eu estava terminando de assistir uma entrevista do Leandro Sapucaí. E essa visão eu falo há bastante tempo pro pessoal que como eu penso, e ele pensa mais ou menos dessa forma, né? E ele falando, porque, se você for falar do Revelação, se você quer separar, Revelação canta samba, canta pagode. Revelação, aí você vai falar que canta samba, mas também canta pagode. A Revelação é meio como se fosse o meio do negócio ali, porque é um samba, que ele falou, as pessoas falam, o cara hoje não faz mais o samba igual antigamente, mas não tem como, o cara não vive mais aquilo ali. Ele não vive aquela história do barraco, Lampião, não. Ele, quando chega ali o Revelação, já anos 2000, né, que eles começam a aparecer em mídia e tal, o cara já vai contar a história de uma namorada, que, terminou um relacionamento, ou que viu uma mulher bonita ali, tentou ficar com ela, não conseguiu. Aí, como ele falou, vem uma coisa, ele vem um Zé Meningite no meio e tal, porque ainda tem uma coisa do samba, ele tá... Mas aí você não tem como falar, os caras são uma das grandes referências que a gente tem ali, né? Aí ele falou, aí você vai falar que os travessos se encaixam onde? Porque é um balanço, mas eles estavam fazendo o quê? Ele influenciado pelo quê? O que estavam fazendo? Era Raça Negra. Como é que você qualifica aquilo que o Raça Negra faz? Aí você vai falar que o Bebeto não tá aí que o rei do balanço, porque aí é balanço. Você vai falar que não tá. Então, assim, são vertentes, mas é tudo samba. O bom disso, Netinho, é que eu acho que é um doce problema, um problema maravilhoso você ter que conceituar tanta coisa boa que é produzida nessa riqueza musical do Brasil, né? Sem dúvida. Você não sabe onde encaixar, mas você tem isso para ouvir. Você tem isso pra uma curtir. Diversidade, assim, tão grande quanto o país, né? Porque, assim, acho que não tem outro país que tem essa diversidade tão grande, que você vai num estado e você vai ter ali o forró, aí você vai pro outro, o sertanejo, no outro o samba, mas o samba tá em todos. A gente tá vendo o grupo despontar aí, o grupo de Goiânia despontando aí, ganhando o Brasil. Brasília a gente teve ali no período um pouquinho antes e no começo aí ganhou na pandemia, o Menos é Mais e o De Propósito. São grupos que ganharam o Brasil. Menos é Mais com um destaque maior, né? Mas aí falando de Goiânia, tem o Camisa 10, que é um grupo que a galera tá curtindo ainda mais da galera mais jovem, mas que tá com um espaço legal. Aí tem lá o outro que é de Minas, também o Acato, que também foi ganhando espaço. São grupos que ainda não, de repente, não ganharam tanto espaço a nível Brasil, mas dentro do segmento já estão sendo conhecidos e que vêm de outros centros. O Rio Grande do Sul, o pessoal fala que se for lá, e lá você vai descobrir se você está fazendo sucesso. Porque diz que é muito forte lá o samba, o pagode. Então, muita gente do Rio que ainda não está conhecido no Rio é chamado para ir para lá. E lá existe um movimento muito grande. E eu lembro de uma vez uma entrevista do Ferrugem, muitos anos atrás, ele falou, acho que foi com o Leandro Brito, que ele falou assim, na rua dele tinha gente que não conhecia ele, mas lá no sul ele quase rasgava a roupa dele. O Rio Grande do Sul tem umas coisas curiosas, né? As pessoas... Se eu fizer uma pergunta para você agora, por exemplo, sobre a questão das religiões de matriz africana e perguntar onde é o estado brasileiro com o maior número de terreiros de Umbanda e Candomblé, você vai apostar, vai cravar Bahia em primeiro lugar, exatamente. Rio de Janeiro segundo, São Paulo terceiro, você vai perder. Exatamente. O lugar com o maior número de terreiros é o Rio Grande do Sul. Eu soube disso recentemente. Não é a Bahia. Então, o Rio Grande do Sul tem particularidades, tem questões muito... precisam ser olhadas com calma. Ao mesmo tempo que você tem um movimento separatista no Rio Grande do Sul, você tem um contingente de população negra
enorme, maior do que de Santa Catarina e do Paraná juntos. É bem interessante o que acontece no Rio Grande do Sul. Porque durante muito tempo, cara, existia muito também a dificuldade de você, que hoje não existe tanto, fora a internet, a dificuldade que você tinha de viajar pelo Brasil, né? E conhecer os estados, o país mesmo como um todo, as regiões, os estados, porque aí o que você tinha como referência? Aquilo que a mídia te entregava, que era a televisão, que era o forte, né, para a comunicação, e você tinha o que a mídia entregava. O que as pessoas pensam de outros estados, pensam do Rio de Janeiro? É favela, tiroteio, morte, assalto. São Paulo é assalto, é a cidade todo, Pô, eu vejo pessoas falarem maravilhas de São Paulo, eu não conheço São Paulo, mas pessoas falarem maravilhas de São Paulo, mas durante muitos anos você tinha só o que a mídia te entregava, e aí eles querem a notícia que vende. Pô, eles vão noticiar aqui no Rio, teve uma chacina, todo mundo vai parar para assistir aquilo ali no Brasil todo. Então é aquilo ali que é sendo entregue. E pensa que o Rio de Janeiro é aquilo. Exatamente. Realmente. A gente aqui no começo do nosso papo, falando sobre as origens aí do samba e como isso se espalhou, houve um fenômeno que colaborou muito para isso, que foi o rádio. Lá nos anos 80, foi o rádio, com o advento daquela coisa surpreendente da Rádio Tropical FM, que tornou-se líder de audiência no Rio de Janeiro, tocando samba e pagode durante 24 horas, desbancou Rádio 98, Rádio Cidade, Rádio Transamérica, botou todo mundo no bolso, e que foi uma coisa fenomenal, ao ponto do movimento do pagode, a partir do Rio de Janeiro, nos anos 80, virar tema de um Globo Repórter. O pagode do Rio de Janeiro foi tema de um Globo Repórter, um programa exclusivo da TV Globo, que mostrou o movimento do samba, que foi depois que a Beth Carvalho foi lá no Cacique, que estoura nos rádios do Rio de Janeiro o Chuá-Chuá, do fundo de quintal, e aquilo deu um molho. Hoje a gente não tem mais o rádio com esse poder, por fatores diversos. A gente tem a internet. A internet, por um lado, populariza, por outro lado, e aí é uma discussão que não passa muito por você, mas os grandes artistas perderam, de um lado, dinheiro com a internet, na medida em que o direito autoral caiu, porque você não tem uma venda... O direito autoral não, desculpa. A receita com venda de disco. Sim. Porque você não tem mais a figura do disco, a figura do CD, primeiro o long play, depois o CD, você não tem mais. Você é um consumidor de música na internet? Então, eu sou bem como o pessoal que mexe com os números, né? Eu vejo o Brito, por exemplo, que ele é um cara que mexe... Do podcast, né? Que ele mexe muito com as partes ali ele entende muito sobre os números, algoritmos, essas coisas todas. E entende-se que métricas, né? As medições. Que o público do samba ainda é muito do YouTube, né? E eu sou isso aí, cara. Eu gosto de assistir. Às vezes eu ver, né? E às vezes eu não assisto. Eu boto lá, vou ouvir, mas é o YouTube que eu consumo. Eu não tenho os aplicativos de plataforma, Deezer, eu não tenho. E aí o YouTube eu tenho premium ali pra não ficar rodando a propaganda. Eu assisto, eu vou ouvir. Por sinal, um saco, né? Vamos combinar, né? Ninguém merece. Mas é o que paga, né? Mas aí eu consumo isso, eu não tenho esses aplicativos, porque pra mim parece que faz falta eu assistir. Quando eu posso, eu assisto igual o podcast também, que eu assisto bastante. Mas de qualquer forma, você acaba sendo um consumidor de música pela internet, sim, sendo que você usa alguma plataforma. Porque hoje, assim, na correria do dia a dia, você não consegue ouvir rádio. Você para em casa para ouvir rádio. Final de semana, trabalhando, você também acaba não conseguindo ouvir muito. Ouve-se menos, Então, de fato, é pelo YouTube, mas é pela internet. Que hoje não se tem tanta necessidade de você baixar as músicas, né? Porque tá tudo ali, você não precisa ter esse peso, digamos assim, desse arquivo e tal. Então, assim, consumo, mas exclusivamente o YouTube. Bom, para fechar, você tá com uma camisa aqui muito bonita, Exu Laroie. Um movimento que fez um boom no Rio de Janeiro, a partir do Rio de Janeiro, com alguns grupos, alguns segmentos, foram lá para o Parque Madureira, começaram a fazer eventos e a coisa pegou de tal forma, é o movimento que alguns popularmente chamam de samba de macumba, né? Tem vários nomes, mas a turma popularmente chama de samba de macumba. Eu vejo isso, é muito bom, é inebriante, maravilhoso, é muito bom,
Mas eu vejo, na verdade, como um retorno à origem do samba. Você não acha, não? Não, de fato. Tem aquela coisa do jongo, da pegada ritmada do tambor. Sim, e assim, hoje eu acho que menos, talvez até pela forma como eu me posiciono, como eu verbalizo sobre minha religião e tudo mais. Vou ouvir menos, que as pessoas têm receio, né? Mas, assim, pô, vou lá, só toca macumba. Então, falei, mas você sabe de onde vem o samba? Esse ritmo que você curte tanto, você vai lá, se diverte, toma sua cerveja. E tem muita gente que nem sabe que é ponto e pede pra cantar e depois vai saber depois de algum tempo. Assim, é isso, né? Porque vem de lá. Então, assim, você não... igual a discussão das escolas de samba, com os sambas enredo. Vem de lá. Você vai ver nesse próximo carnaval, a Imperatriz fala do Ney Matogrosso. Sim. E a Mocidade fala da Rita Lee. Sim. Ali você não vai ouvir falar, porque não tem a ver com enredo. Mas qualquer enredo que você for falar, a Mangueira tá falando sobre o Mestre Sacaca. Se eu for pesquisar quem foi o Mestre Sacaca, vai ter que falar, pô. É inevitável, né? Você vai falar da mata, aí você vai falar de alguma entidade. A Beija-Flor tá com samba fortíssimo. Isso. A Vila de Isabel, que fala ali sobre a questão da Pedra do Sal e tal, vai pesquisar sobre o que é a Pedra do Sal, para quem não sabe. Você vai cair na temática, é inevitável. Não tem jeito, o samba vem dali. Então, assim, não tem jeito. E aí, eu tive algumas situações, né, ao longo da caminhada, né? Uma vez eu cheguei numa festa particular, me contrataram, e aí o cara me conhecia muito, o que me contratou, que trabalhava nessa secretaria e tal. Olha, eu falando secretaria, mas é secretaria. Enfim, não tem nada a ver, foi uma festa realizada pelos funcionários, né? Aí prevaleceu aquela história de que quem paga a banda escolhe a música? Não prevalece, porque aí eu falei, cara, existem duas coisas diferentes, o CPF e o CNPJ. Eu não gosto de misturar futebol, por exemplo, com samba, por mais que tenha a ver, mas eu não gosto de misturar. O Netinho Carvalho, ele é um personagem. Ele não paga conta, ele não se estressa, gente boa pra caramba. Ele senta ali e canta. O Eduardo é rabugento, o Eduardo é chato, Nani que eu diga, entendeu? Porque ela convive com os dois ali. Mas o Netinho Carvalho não, cara. Ele tá ali pra cantar, pra levar alegria. Agora, uma coisa que eu não abro com o Netinho Carvalho é a religião. Porque eu faço samba e o samba vem dali. E aí eu cheguei nessa festa, eu cheguei com os músicos, assim, chegamos todos juntos. Aí ele veio, fica à vontade e tal, vamos ficar ali, não sei o que. Eu falei, beleza. Aí ele falou, pô, cara, te pedi um negócio, pô. Aí, pô, como pegar leve na macumba? Aí eu parei assim, sério, não falei nada. Só olhei dentro dos olhos dele. Por 5 segundos ele... Falei besteira, né? Aí eu só fiz assim com a mão, continuei quieto. Ele, não esquece que eu falei. Eu falei, não esqueço não, você teria que ter falado comigo antes pra saber se eu ia querer fechar ou não. Eu não ia querer, eu não ia fechar. Mas você teria a oportunidade de saber se eu ia fazer ou não. Agora, se falar, não adianta. Tá, comecei o trabalho, geralmente eu faço no final, né? Comecei o trabalho, pá, intervalo, fizemos o segundo set. Tinha uma menina lá, daqui a pouco, toca macumba. Aí eu olhava pra cara dele assim, ó, eu falei, daqui a pouco. Tá. Aí na hora que foi pra falar, pra fazer, eu falei, gente, a gente vai encerrar aqui. Macumba. Falei, calma, é agora. Falei, o Everton pediu. Eu falei o nome dele. Ele pediu pra eu não cantar, hein? Mas eu ia cantar de qualquer jeito, ainda mais que vocês estão pedindo. Aí ele ficou assim, depois. Aí eu cantei, o pessoal sambou, então. Ela falou, não, mas eu que tô pedindo. Eu falei, não, a gente vai cantar. Aí no final, pô, você não precisava ter feito isso. Eu falei, cara, mas você não precisava ter feito o que você fez. E aí depois tem um episódio mais sério, com um local que eu tava tocando. E é dona também, né? Mas eu tratava com o dono, quem tava mais à frente ali era o dono, os filhos. E aí, saindo de pandemia ali, ainda tava liberando pouco, não tava liberado, eu tocando ali com... Tudo meio embaçado eu ainda, tocando né? com 2, 3 músicos, uma coisa assim. E aí chegou nesse momento, e na verdade não foi no final. Eu toquei, quando eu comecei, ela veio gritando lá de fora, eu nem entendi muito bem, né? Aí eu fiquei assim meio perdido, ela foi lá para baixar o som, aí o contratante estava conversando com a minha esposa, a Nani, que é ela que fecha e tal, então ele falou assim, não, você me desculpe e tal. Ela falou assim, pô, mas isso não existe. Ela foi e falou
Aí eu respirei fundo, meio que sem entender, parou todo mundo, continuei tocando, e eu tinha mais uma data na semana seguinte na casa. E foi os piores 40 minutos da minha vida. Mas eu cumpri, fui profissional, cumpri. Ele falou pra ela, se ele quiser parar, ele pode parar. Falou, não, ele vai cumprir, pode ter certeza que ele vai cumprir. Ela nem veio falar comigo, ela sabia que eu ia cumprir. Aí eu falei, ela gritou, aqui não quero essas coisas aqui e tal, não sei o quê. E aí eu toquei, quando foi pra finalizar, eu pedi pro pessoal tocar baixinho. E aí eu falei, gente, eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que eu não toco mais nessa casa. Eu tinha uma data aqui semana que vem, mas eu não toco porque eu sofri uma intolerância religiosa. Intolerância religiosa é crime. E eu não vou me sujeitar. Aí começaram a abaixar o som, o filho deles, né? Eu falei, você pode abaixar o som porque eu vou continuar falando. Vocês estão vendo que ele tá abaixando o som, mas aconteceu isso, eu não vou deixar passar. E não toco mais na casa. Muito obrigado e tá tudo certo. Vida que segue. Quer dizer, não tava tudo certo, mas falei assim. Aí veio algumas pessoas me cumprimentar. Pô, é isso mesmo, você tá certo e tal. E aí, hoje, isso, acho que as pessoas estão um pouco mais conscientes, que eu não gosto nem da palavra da intolerância, né? Porque não tem que tolerar nada. Você não tem que tolerar. Tem só que respeitar, porque... Assim como eu tenho que respeitar a pessoa que tem outra religião. Porque vem muito essa coisa de ter que respeitar a gente. Não, eu também tenho que respeitar a religião dele, então também sou tolerante com a religião dele. Não, porque na verdade só quem sofre é a gente, né? Porque as outras religiões não sofrem. Porque tolerar, o verbo tolerar implica em você fazer força para conviver com algo. E não é isso, né? De forma como pode ser. Não é porque você não precisa conviver. Você precisa só ficar na sua. E é assim, né, Netinho? Se alguém que sabe qual é a tua pegada, sabe qual é o teu set list ali que você vai fazer e entende que não quer esse momento, senta contigo antes... Ou não te contrata. O ideal é que não contrate, né? Porque ou não contrata. Se vier falar, eu ainda vou falar, olha só, você está fazendo, pode se configurar num crime, toma cuidado como você vai falar. Claro. Porque ainda tô te dando esse bizu aí de você ter cuidado de como você vai falar. Porque se tiver que brigar por isso, eu vou brigar. Então, é melhor que você não me contrate. Se você não conhece meu trabalho e está procurando qualquer... Aí já é um problema seu. Porque quem conhece sabe que é a característica do meu trabalho. E eu não vou abrir mão disso. Como eu falei, o Netinho, o Carvalho e o Eduardo são duas pessoas diferentes, mas isso eu não abro mão. Em algumas questões... Nessa questão especificamente eu não abro mão. Eles andam de mãos dadas. Porque não tem como eu fazer samba e... Ou então eu aceitar, por exemplo, eu falo isso também com algumas pessoas. Aí eu falo, não, tudo bem, então vou tocar lá e não vou cantar. Aí a pessoa... Tem uma pessoa lá que curte meu trabalho, que me conhece, que está acostumado. Pô, canta aí. Eu falo, pô, que eu não posso, que o dono não deixa. Pô, tô indo contra a minha religião, pô. Não tô indo só contra, sei lá, contra o samba, porque vem do samba. Eu tô indo contra meus princípios, pô. Minha religião, acredito. Tô sofrendo uma agressão e tô aceitando. Eu não tô fazendo mal só a mim, tô fazendo a todos aqueles meus irmãos que são da mesma religião que eu. Da minha casa, de outras casas, enfim. A palavra não é tolerância, né? A palavra é respeito, como diz um samba que você canta muito do Luciano Boncabelo, que é do Luciano Boncabelo e do... E João Martins. João Martins, né? Da intolerância. Povo de santo. Povo de santo, né? E que fala isso, né? Mas, por favor, respeite o meu alguidar, respeite o povo de santo, que eu respeito o seu altar. Exatamente. E todo mundo respeitando todo mundo, né? É pessoa, assim como a gente não é obrigado a ir na igreja de ninguém, se a gente for, a gente vai porque quer. Sim. Eles também não são obrigados a ir no terreiro de ninguém. Sim. Então por que tem que tolerar? Por que tem que... Não tem nada. É igual a questão do diabo. O diabo que acredita são vocês. Isso vem do cristianismo. A gente não acredita em diabo. Então fique vocês... Eu, por exemplo, não acredito nem em diabo nem em inferno. Eu não creio nisso. E aí eles criaram isso e querem atribuir a nós. Então fiquem vocês, que vocês gostam de gritar o nome deles o tempo todo... E que eu não entendo também. Você acha tão ruim porque que fala tanto. E fica com vocês, porque daí pra gente não existe isso não. Tô fora de diabo. Aqui, Netinho, olha, papo maravilhoso, muito bom. Esse vai pro ar. Com certeza, esse vai. O outro deu problema técnico aí, mas esse papo vai pro ar. Netinho, então, uma coisa de tudo aqui que você falou, uma coisa que ficou... Nesse semestre ainda de 2026, você faz um projeto novo, com essa nova pegada aí, mais um Netinho mais... Como vai classificar esse Netinho? Um Netinho pagodeiro, né? Porque fala um pagode, um Netinho pagodeiro. Netinho assim. Pagodeiro. Um pagode do Netinho, ainda não definiu o nome ainda, mas um pagode do Netinho, porque aí
A ideia é que seja esse repertório aí. Bom nome. Vou continuar com o meu trabalho no Sambarzinho, em outros lugares. A gente tem... Todo primeiro domingo é certo estar no Sambarzinho, né? Que a gente tem o Mestre Dengo, né? E depois a gente tem o Sambarzinho. E em outras ocasiões também eu tô por lá, às vezes no sábado, que é esporádico, até em outros domingos. E vai continuar sendo feito o trabalho que eu faço, vai ter uma pincelada, como sempre tem, de alguma coisa disso. E em outros lugares também, a gente está lá com datas lá no Match Point até final de março. Match Point, o quiosque lá na Lagoa. Isso. A gente fez agora o primeira vez que eu fiz lá, e a gente tem uma data em fevereiro e 2 datas em março, e seguindo tudo bem, como a gente acredita que vai seguir, a gente renova ali por mais 3 meses. Em outros locais tem muita festa particular já sendo esquematizado, tem coisa já fechada, tem casamento fechado lá em outubro, então é um ano que, assim, tô falando com os músicos, falando com minha esposa, eu quero muito movimento. As crianças estão crescendo. Pô, são 3, né? São 3. Aí tem que trabalhar. Eu falei, é um ano que eu quero muito movimento. Assim, o dinheiro é importante, né? Óbvio, a gente está trabalhando e precisa ser remunerado por isso. Lógico. Mas movimento, tá na rua. Eu falo que o músico, principalmente no final de semana, tem que estar na rua, tem que estar trabalhando. Porque o movimento gera movimento, como eu falei. Tipo, você vai estar num local aberto ao público, você vai ser chamado para uma festa particular, naquela festa particular outra pessoa vê, chama para outra festa, e você vai trabalhando e vai... Não dá para ficar em casa esperando ser lembrado, você tem que dar as caras, né? Isso, quem não é, de fato, quem não é visto não é lembrado. Porque a pessoa vai contratar aquele que está vendo ali, que é mais fácil, né? Ele está vendo, opa... E aí você tá dentro de casa... Tá vendo, tá ouvindo, você ficar em casa lá no seu virtuosismo esperando ser descoberto... Não vai acontecer. Não vai rolar, Quem não. Quem tá caminhando se encontra. Sambarzinho tá nas redes sociais, tá no Instagram. Isso, Instagram. No Facebook. Isso, @Sambarzinho Macaé. Sambarzinho Segue Macaé. lá. Fica ali na Coronel Cizenando, ali é 200, número 59. Né? 59? 59 ali, passou do posto de gasolina ali. Isso, próximo ao antigo J Pavani, né? Isso. E a gente roda de samba todos os domingos, essa é a certeira. E olha, eu tô sempre lá e posso te falar em roda de samba boa, de qualidade. Aqueles petiscos que a gente gosta, dobradinha, moela, cerveja gelada, galera cantando, batendo na palma da mão. Muito bom. E dizem que quando tem o samba da parede de cinza é uma energia diferente. Você pode falar também um pouquinho. Todo primeiro domingo a samba da parede de cinza é certo. Mas certo. Os outros domingos também está lá. Tem grupos da cidade tocando, às vezes alguém de fora. E a gente vai seguindo firme aí nessa batalha. A energia é gloriosa. É isso. Netinho, valeu pelo papo, brigadaço. Eu que Tamo agradeço. junto. Sambarzinho, @Sambarzinho no Instagram e no Facebook. Você acompanha lá, tem a rotina do Sambarzinho, tem agenda, tudo que está acontecendo. Divulga também onde o Netinho vai estar, se não estiver no Sambarzinho, onde ele vai estar. Segue lá, Netinho Carvalho Samba, que aí eu posto lá também onde eu vou estar. Isso. Aproveitar. Sozinho ou com o Samba da Vila, né? Isso. Agora eu vou estar um pouco mais sozinho, mas o Samba da Vila vai fazer algumas coisas pontuais. A gente vai estar junto também, que faz parte da história. São 10 anos, né? O Samba da Vila completa agora em março de 2026. E a gente vai estar junto. Agradeço você pelo convite, pela oportunidade. Mandar um beijão lá para casa, né? Mandar um beijo para Nani, mandar um beijo para as crianças, no Cadu, para a Luz e para o Dom. E tamo junto. Precisar, eu tô aí. Valeu. Abraço. Conheça, se você não conhece ainda o Sambarzinho, conheça. Você vai lá, é muito, muito bom. E o Netinho, não só pelo bar, mas por toda essa história que o Netinho agrega e carrega, de conhecimento bem profundo do samba, das raízes do samba, vale a pena. É tudo isso muito bom. Eu quero lembrar você também, se você não é assinante, tem gente que está assistindo os podcasts e não é assinante do canal TV Câmara, assina o canal, ativa o sininho das notificações para o YouTube avisar que tem vídeo novo no canal. Esse podcast aqui, como eu sempre digo, compartilha com todo mundo, pessoal do grupo da família, pessoal do trabalho, a turma da resenha, do happy hour, chama todo mundo para ir pro Sambarzinho e chama todo mundo para assistir a gente aqui também, tá bom? Temos um encontro marcado na nossa próxima edição, hein? Forte abraço e até lá! A Câmara Municipal de Macaé está sempre conectada com o que mais importa, você.
Aqui debatemos educação, saúde, segurança e muito mais. E tudo está ao seu alcance. Siga a Câmara nas redes sociais. Assista a sessões, entrevistas, projetos e votações. E participe das decisões que ajudam a construir o futuro da cidade. Câmara Municipal de Macaé, sempre conectada com você.